tudo, na verdade, né? Muda tudo, e até para isso aqui, conseguir estar fazendo assim, e aí combinar o horário um pouquinho antes, e conseguir se conectar, assim, nossa, Sim. não tem preço, assim. Bom, então vamos lá, Selma. Gostaria que você começasse se apresentando, seu nome, o que você faz aí na Aliança, o tempo que você está aí na Aliança, para eu contextualizar depois. Tá. Eu sou Selma, estou na Aliança há 12 anos, completados agora em julho, né? Desde quando eu vim com o propósito de fazer um trabalho na área de recursos humanos, a princípio algo somente voltado à gestão de pessoas, porque tinha outras pessoas, né, que acompanhava a parte mais burocrática, a parte de departamento pessoal, então, durante um tempo a tentativa era essa, né, um caminho bastante árduo, porque era um lugar onde não existia nada nesse sentido, né, então exigiu que tivesse, da minha parte principalmente, bastante paciência para fazer as pessoas primeiro compreender do que se tratava, né? De, a partir de 2023, mas de maneira mais concreta, isso mudou bastante, porque o meu trabalho hoje não é somente com essa área, acabou sendo o setor como um todo, né? Tanto a parte do departamento pessoal, quanto a parte mais voltada a pessoas, né? Porque antes tinha outra gerente, hoje não tem mais, então acaba acompanhando o trabalho como um todo. Legal. E para você, como que as pessoas elas enxergam a aliança? Do seu ponto de vista, onde você está, no lugar onde você está hoje, como as pessoas elas enxergam a aliança? As pessoas no geral. Internamente e fora? Geral. Se você quiser falar no geral, depois falar como você tem a percepção dos Tá. dois, fica à vontade. Eu vou começar o inverso, tá? Falando primeiro das pessoas, né, que trabalham e tudo, eu vejo que sim, né, apesar de hoje ter uma realidade bastante, que exige que seja bastante corporativa mesmo, né, com, eu falo sempre que acaba sendo uma coisa de empresa mesmo, né, as demandas, as metas, as cobranças, a necessidade de perfil, né? Quando eu cheguei na Aliança, existia uma realidade no que diz respeito à área, à parte profissional, bastante amadora, acho que eu posso dizer, né? Contava com pessoas que tinham muita boa vontade, mas não necessariamente formação, especializações, conhecimento de fato na área, né, que atuava ou que tentava ajudar. E hoje já não existe essa possibilidade, hoje existe uma necessidade grande de que as pessoas, né, de fato tenham, e aí eu vejo que, apesar de tudo isso, essas pessoas, na sua grande maioria que trabalham na Aliança, vêm como uma empresa, né, nesses pontos que eu estou destacando, mas também, como muito se diz aqui, como uma missão, né, como um lugar onde é para além do trabalho, né? Tanto é que a gente percebe que o envolvimento, a entrega das pessoas vai para além do trabalho, e eu creio que por isso, né? Porque as pessoas vêm dessa forma, vêm, né? É um local que tem lá as suas particularidades, tem alguns pontos que a gente pode tratar como o diferencial, né? E que faz da Aliança, se eu for pensar como uma empresa, faz da Aliança uma empresa diferenciada, né? E aí eu estendo isso para o lá fora, né? Que eu penso que é o que repercute lá fora, que faz com que as pessoas que estejam dentro possam ver de maneira diferente, que é essa instituição com um propósito, né, que chama muita atenção, com um propósito que é, de uma forma muito consolidada, assim, né? Apesar de ser muito amplo, a Aliança não tem um trabalho específico que possa dizer, né? Ah, eu trabalho para crianças, eu trabalho, né, para erradicar a pobreza. Não, é um todo, envolvendo muita coisa. E apesar desse leque, eu percebo que as pessoas, isso falando de quem participa, de quem somente conhece,
pensando em quem ajuda, no poder público, pensando no todo, percebe-se que há uma visão desse trabalho concreto, assim, que existe, né, da aliança, né, eu acho que por muitas vezes poderia ser diferente na questão de alinhamento, da forma que se apresenta, né, eu sempre digo que a aliança deveria ter uma visibilidade infinitamente maior do que tem hoje, né, pensando no trabalho que ela realiza, pensando naquilo que ela propõe, né, mas ainda assim, né, as pessoas que conhecem, que tocam a realidade de qualquer forma, sempre eu percebo que tem a mesma percepção em relação à aliança, né, e eu acho isso bastante positivo. Não tem como que eu aqui anotando a coisa. Como que você gostaria que as pessoas, você falou, né, que você tem essa percepção de que ela é como ela, né, é vista inferior, é, muito menos do que aquilo que ela realmente é, a visibilidade dela é infinitamente menor do que aquilo que realmente é a aliança, né? Como que você gostaria que ela fosse reconhecida entre essas pessoas que ela estabelece relacionamento? Eu, entre as pessoas, eu acho que seria até menos, assim, entre as pessoas que já existe um relacionamento, eu percebo que há uma visão correta, adequada, né, a respeito. Eu só penso que poderia ser de uma maneira mais direta, não sei qual é o termo, assim, né? Que as pessoas pudessem ter acesso. Eu sei que quando a gente fala de um lugar que é um mundo com o tamanho que isso acaba se tornando muito difícil, mas eu acho que o exemplificando fica mais fácil de compreender. Muitas vezes, por exemplo, eu tomo conhecimento de algo que está acontecendo em alguma unidade nossa, e eu sempre penso, meu Deus, mas isso é tão lindo, tão maravilhoso, que poderia chegar para todo mundo, e muitas vezes não chega nem para quem está perto, né? Nem para quem está. Porque ao mesmo tempo, no dia seguinte ou na semana seguinte, já aconteceu outra coisa em outro lugar e que também vai chamar atenção, né? Mas que eu sempre acho que seria interessante, seria importante, porque eu sempre falo que a aliança é um lugar apaixonante, por natureza. E essa paixão, eu acho que se daria de maneira mais concreta se as pessoas pudessem ter acesso a muita coisa que acontece e que às vezes passa quase despercebido, né? Outro dia eu falei numa reunião que a impressão que eu tenho é que para quem já está mais diretamente envolvido, desculpe, é, a impressão que me passa muitas vezes é que tudo se tornou muito normal. Então, já não requer um destaque. Eu faço porque eu faço, eu vivo porque eu vivo, né? Por exemplo, para quem está fora, mudar a vida de uma pessoa é algo absurdo, assim, meu Deus, olha só, né? Outro dia a Clara postou uma, uma, a realidade de um senhor que ela acompanha, né? E eu repassei esse vídeo para algumas pessoas, e aí, entre elas, o grupo de liturgia da igreja que eu frequento. E aí, assim, para as pessoas, era, meu Deus, olha só, para quem está na aliança, foi mais um que foi feito um trabalho, né? Para eles, né? E nessa mesma linha, eu falo, né? Eu sempre faço uma ligação entre a minha igreja e a aliança, porque num lugar você vê um desejo e um trabalho sendo feito de uma maneira mais tímida, e em outro, feito de uma maneira absurda, mas que trata com a mesma timidez, né? Eu comentei com o meu padre sobre o trabalho do Maria Madalena, né? Num dia que eu ia acompanhar o pessoal, aí eu comentei com ele. E isso acabou se tornando um motivo de uma homilia para ele,
né? Porque ele quis falar sobre a prática daquilo que é o evangelho, né? E aí ele falou muita coisa que, assim, até para mim chamou atenção, né? Mas para quem está ali no Maria Madalena, é só Maria Madalena. E que eu não preciso nem sair contando aos quatro ventos que eu fui para a rua, que eu paguei um programa para uma pessoa vir conhecer Jesus, né? E isso eu estou falando do religioso, mas também do social, né? No social da mesma maneira, no social se dá da mesma forma, penso eu, né? Tudo que é feito me parece que naturalizou, né? E então faz com muita dedicação, com muito empenho, que eu acho que é uma das coisas que mais me chama a atenção, né? Na Aliança é isso, o quanto que as pessoas que trabalham em todos os níveis de trabalho são envolvidas, dedicadas e tudo, mas em algum momento eu tenho a impressão de que isso se tornou natural ao ponto das pessoas acharem que não precisa destacar, mostrar, sabe, falar a respeito, e aí tem essa questão e tem também esse outro lado, né? Porque enquanto nós duas estamos falando aqui, quanta coisa não está acontecendo, e aí cada um vai tentar levar isso somente para o seu local, para o seu ambiente, para a sua realidade, para aqueles que estão diretamente ligados a isso, e aí o que às vezes eu penso que faria diferença é o indireto, né? É eu chegar ao lugar ou a pessoas que ninguém pensou que faria diferença, ou que seria importante, ou que seria necessário, né? Eu sempre falo que, assim, eu sonho com um dia a Aliança ser o lugar onde, assim, alguém bate o olho, vê um coração com uns raiozinhos e fala, Aliança de Misericórdia, sabe? Assim como se eu fizer assim, alguém fala Itaú, assim como o C de Coca-Cola, que a criança bate o olho e não sabe nem ler, mas ela está escrito outra coisa, mas ela vai ler Coca-Cola, porque ela sabe que aquele desenho da letra é da Coca-Cola, né? Eu, às vezes, tenho receio de que as pessoas não me compreendem quando eu uso o termo marca e produto, né? Porque eu sempre falo que a aliança é um produto que se vende sozinho, é um produto que se vende fácil, né? E isso eu não estou falando, trazendo a aliança para uma questão pejorativa, mas sim porque realmente eu entendo que é um produto, e um produto que se vende muito fácil, e também essa questão da marca aliança, né? Eu acho que faria uma grande diferença se pudesse ser vista dessa maneira, né? Em algum momento, eu acho que isso até se direcionou de alguma forma. Eu digo isso porque em alguns lugares, quando eu vou para falar, né, às vezes eu vou, como eu trabalho hoje de maneira fora da aliança, né? Com palestras, consultoria, e às vezes quando eu falo de onde eu trabalho, se eu falar Aliança de Misericórdia, pode ser que a pessoa não conheça. Mas aí eu já fui aprendendo algumas referências que faz com que a pessoa descubra que ela conhece sim, né? Outro dia eu fui tentar fazer a alocação de um espaço para os colaboradores, e aí quando eu comecei a falar, a pessoa falou, não conheço. E aí falou alguns outros lugares. Eu conheço o padre não sei quem, eu conheço de outras instituições, né? E aí, quando ela começou a usar como referência pessoas e não o trabalho do lugar, aí eu falei, a aliança, durante um tempo, ela ficou muito visível com a missa que era realizada na Brés. Aí, quando eu falei isso, na hora ela falou, o padre Antonello, eu conheço, né? E então, isso, assim, não estou dizendo necessariamente o padre Antonello ou qualquer um dos padres, mas essa marca, assim, de qualquer lugar que eu disser, eu trabalho na Aliança de Misericórdia, a pessoa saber, é isso, né? Porque hoje eu preciso contar uma história, muitas vezes, para que a pessoa saiba o que é a Aliança de Misericórdia. E eu gostaria muito de que a aliança fosse, e não por qualquer tipo de vaidade, mas sim só pelo mérito que eu acho que a aliança tem de poder ser conhecida como de fato ela é. Bom, é isso. Acontece muito
da gente ter que... Opa, acho que minha conexão... Tá me escutando? Tô. Boa, para mim fica às vezes... Acontece muito da gente ter que encontrar, pegar evangelizações ou serviços da Sim, aliança, ou até a referências. pessoa, sim, sim, conheço do padre tal, ou do missionário tal. Então, a aliança hoje tem muito rosto ainda de pessoas, né? Então, Sim. e isso é normal, né? É até bom, né? Porque podia ser negativo. Uhum, sim. Então, é muito bom. E como você acha que a aliança como um todo, como que a aliança como se ela fosse personificada aqui, né? Como ela gostaria de ser reconhecida, tipo, objetivamente. Assim, eu sei que é muito difícil sintetizar tudo que a aliança é, mas como ela gostaria de ser reconhecida, como vocês estão tentando amarrar isso, como vocês estão tentando mostrar isso para as pessoas. A aliança é isso, né? Ela é assim, dessa forma, ela faz isso. Então, como que é isso aí hoje? Nossa. É que aí esse reconhecida, para mim, acaba ficando muito mais dentro do que é meu mundo, né? Que é do trabalho, mas eu acho que pensando num todo, para um lado e para o outro, eu acho que vai muito ao encontro da missão. Da missão, agora falando dentro do que é descrito e escrito, sabe? É, eu acho que o propósito principal da aliança, pelo menos é o que eu percebo, é esse, né? Quer no âmbito social, quer no âmbito religioso, é ser vista como um lugar que surgiu e existe com esse propósito, né? De trazer uma realidade de vida diferente, de ser um canal, né, de mudança de vida para as pessoas, em todos os aspectos, né, eu falei da missão, a missão fala, eu acho que de uma maneira clara isso, quando fala do pobre, né, do pobre como um todo, não o pobre material somente, mas o pobre como um todo, e eu acho que hoje o propósito maior da aliança é esse, né, como eu costumo dizer para as pessoas quando em entrevista ou em integração dos novos colaboradores, que não importa o que a pessoa vá fazer, não importa para que ela esteja contratada, o propósito é único, né? Que é fazer o sonho lá atrás ser uma realidade, né? Porque eu falo às vezes em relação ao sonho, porque eu acho que hoje a aliança é o macro daquilo lá, o macro do apartamento, né? O macro do que se desejou lá no início. Eu acho que é isso que precisa ser um lugar que deseja, né? Não fazer manutenção da realidade de ninguém, mas propor mudança na vida de todo mundo. E aí, quando eu falo de todo mundo, eu percebo que é todo mundo mesmo, porque é muito comum, por exemplo, entre os colaboradores, você ouvir a pessoa falar: eu cheguei aqui sem saber por que eu vim. Né? Eu me encaixo nessa fala aí, né? Eu falava todo o tempo: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Né? Um lugar tão diferente, lugar de doido, eu falava. E hoje a única pergunta que eu não tenho é essa: o que eu vim fazer aqui? E não necessariamente passa somente pela porta do trabalho. Né? E eu acho que esse é o propósito maior da aliança, e entendo que é o desejo também, pelo menos sob a minha percepção, é o desejo maior, é isso, ser vista desta maneira, como um local que se propõe de todas as formas, né, buscando todos os caminhos a uma mudança de vida na vida das pessoas, seja lá a necessidade que for, material, espiritual, seja o que for, mas eu penso que é isso. Boa, muito obrigada. A gente falou um pouquinho sobre imagem institucional da aliança, agora eu queria saber um pouquinho do relacionamento com muitos grupos que a aliança tem, né? Então, grupo de pessoas mesmo. Sim.
A gente sabe que são muitos mesmo. Então, alguém se propõe Quando a fala muito, é muito. mudar, mudar em algum nível a vida das pessoas que estão perto, então são muitos grupos mesmo. E quais são os principais deles? Assim, isso aqui são muitos, mas os principais grupos de pessoas que a aliança precisa se relacionar hoje, que você enxerga, tá? O grupo que ela tenha ou que pode vir a ter? Que ela tem, que ela precisa se relacionar. Tipo, esses grupos ela precisa de relacionamento constante, assim, para existir. Sim. 3? Quantos você quiser. Não tem quantidade. Isso que você considera mais importante. Os que eu considero importante hoje são. Vou começar pelos meus. Não, bora, pode pensar, São os pode. colaboradores, os voluntários, né? Eu acho que é muito. Os voluntários ou os propensos voluntários, né? São aqueles que auxiliam de todas as formas, que é a pessoa física, as empresas, o poder público, né? Aqueles que auxiliam no sentido de manutenção, né? Que mantém a aliança. E os missionários. Sem eles, porque nem teria, né, aliança sem. Sim. Boa. Né, porque externamente aí seria muito complicado, assim, de pensar, né, mas internamente acho que seriam esses, assim, né. Boa. E quanto que você sente que a aliança se dedica para se relacionar com esses grupos de pessoas? De ação que ela realiza, se propõe a fazer, para manter esses relacionamentos, para manter essas pessoas a par das coisas, do que está acontecendo todo, e qual a contribuição desses relacionamentos para a aliança, além da contribuição financeira? Eu acho que menos do que poderia, não saberia mensurar, assim, né, mas em todos os casos eu acho que é menos do que, de fato, poderia ser. Mas aí eu não sei, não saberia dizer se isso é pelo método que é feito ou pela impossibilidade mesmo. E aí a impossibilidade acho que passa por muita coisa, pela falta de mão de obra, pela a falta de uma coisa mais sistematizada, né? Porque aí isso em relação a todas essas realidades, né? Eu vejo que há um acesso à comunicação, uma repasse de informação, seja lá o que for, tudo se dá dentro da necessidade, então acaba se tornando algo pontual, né? E então, se há necessidade de envolver colaboradores, então foca nisso, né? Não há algo em nenhuma dessas realidades algo permanente, que eu acho que é o que faz a diferença, né? Então, e aí não há algo permanente e nem de muito concreto, não sei se concreto é a palavra, mas de uma maneira que já se torne recorrente, sabe? Então, esse acesso todo o tempo eu vou ter essas informações, todo o tempo eu vou ter, e em relação a tudo, né? Porque talvez aquilo que pareça que não precisa ser passado dessa forma, talvez para a pessoa faça toda a diferença, né? Eu acho que nenhum desses mundos que eu citei cabe o famoso não estou aqui para isso, né? Porque pode ser que assim, uma informação que não possa parecer que não é tão direcionada a um colaborador, por exemplo, pode fazer diferença ao ponto dele se envolver com outra realidade da aliança,
como funcionário, como missionário, seja lá como for, e o contrário também, né? Então, eu acho que esses são os que realmente precisaria ter algo de mais contínuo. Qual você acha que seria a contribuição, então, desse cuidado, dessa recorrência de informação, de diálogo, de interação com esses grupos de pessoas? Eu acho que Os benefícios disso. Como a gente justificaria a aliança? A gente precisa fazer uma coisa constante, a gente precisa não falar com essas pessoas somente quando a gente precisa delas, isso. mas mais do que isso, a gente precisa de uma recorrência. Eu acho que seria o envolvimento, que aí acaba, né, sendo de uma maneira diferente, a contribuição que essa pessoa possa dar também até mesmo nesse aspecto do repassar, né? Porque aquilo que eu vou dar um exemplo bem simples assim, mas que talvez fique mais fácil de compreender. A comunicação agora nesses 25 anos vem fazendo um trabalho muito legal de diversas coisas, né? A série, várias coisas nesse sentido. No entanto, e aí é por isso que eu falo da forma, e eu só não falo mais porque eu não consigo pensar em nada concreto. Eu acho muito ruim você falar daquilo que você não pode sugerir. Eu não Fica consigo tranquilo. sugerir, eu acabo não, né? Por exemplo, para eles eu nunca falei isso, porque eu não sei, não teria nada de concreto para sugerir. Olha, talvez pudesse ser assim, né? Mas aí eu fico pensando, isso está chegando a outras pessoas e como, né? E chegar não necessariamente de uma maneira passiva. E aí acho que eu cheguei na palavra que eu de antes eu estava tentando. Eu acho que às vezes falta uma coisa mais ativa. E aí eu não estou me referindo ao setor de comunicação da Aliança de Misericórdia, estou me referindo a todos nós. A gente não tem uma prática ativa nesse sentido, né? Esse período, por exemplo, o que está divulgado da série, né? É algo que envolve colaboradores da Aliança, inclusive uma pessoa do meu setor. Só que aí, se me perguntar como isso chegou para os colaboradores, como isso chegou para os voluntários, e aí, quando eu falo de que não necessariamente eu preciso ter o foco só em um assunto, é porque eu vou, ainda nessa linha, eu tentando, a questão dos voluntários sempre foi um incômodo para mim, que eu sempre acho que a Aliança pode muito mais do que consegue em relação a voluntários, né? E no ano passado, no final do ano, quando se celebra, né, o Dia Internacional do Voluntariado, eu fiz um encontro com os voluntários daqui de São Paulo, né? Eu peguei um espaço que nos foi cedido, e aí fiz uma tarde com eles, né? E o Padre Isaac fez um momento com eles, e eu fiz uma dinâmica, levei alguns gestores, né, as crianças do Moinho fizeram uma apresentação para eles, e a pessoa que eu levei para me ajudar foi o Diego. No primeiro momento, era porque era para ser ele. Mas num dado momento deixou de ser e passou a ser da minha parte intencional que fosse o Diego. E aí então o Diego, durante praticamente todo o encontro, atuou ali junto comigo, sem que ninguém nem soubesse quem era ele, a não ser que ele era um dos analistas do RH. E aí, depois da dinâmica que eu fiz, quando a gente ia concluir, eu apresentei o Diego como o resultado do trabalho dos voluntários. Né? Então, contei que o Diego veio da Casa Naim, contei um pouco da história dele, permiti também que ele contasse, para que eles pudessem entender, na prática, onde resulta o trabalho de um voluntário dentro da aliança. Né?
E isso, assim, eu vi que mexeu demais, tocou demais, fez com que ele se interessasse por muita coisa. A gente fez isso no espaço da FATEC que tem aqui no centro, e eles, depois, o diretor de lá da FATEC veio me procurar para falar sobre outras questões relacionadas a isso, e que talvez isso nem seria dessa maneira, porque não era o foco. Qual era o foco? Era o trabalho voluntário, né? Não era falar do atendimento da Casa Naim ou da Casa Lar, mas é nesse sentido que eu penso que às vezes, não necessariamente eu preciso só pensar no público. O público ali não era o público desse sentido, não era quem vai me doar alguma coisa, financeiramente falando, mas era alguém que conseguiu entender, né? E logo depois a Cris, né, já veio da mobilização, já veio me procurar, porque uma das pessoas que estavam lá já trouxe uma ideia diferente, né? Então eu acho que é isso, assim, né? Essa questão de olhar para além daquilo que a gente consegue achar que pode ser, né? Ser mais amplo. Acho que seria importante, seria interessante. Legal, sim, sem dúvidas. Entrando um pouquinho mais em comunicação agora, queria saber se você já ouviu falar em algum momento da sua vida ou da sua trajetória sobre um profissional de relações públicas, e se você sabe o papel desse profissional. Sim, Não vale procurar na internet. Tô brincando. Eu vou saber dizer dentro daquilo que Sim, sim. né, o Dizer que recurso você humanos. sabe mesmo. Mas, de uma maneira mais prática, assim, né? O que faz, ou como atua, como, né? É capaz de eu te dar uma descrição de cargo, né? Agora, se você me disser assim, como na prática, como funciona, como, né? Eu acho que para mim não seria tão simples assim de dizer. Eu saberia dizer o que é o técnico, né? Pode falar, pode falar. É a sua percepção sobre o profissional, se você já falar, se você sabe qual é o papel dele. Pode falar o que você tiver na cabeça aí, não tem regra, não. Eu vou te responder, então, tentando sair fora disso, né? Qual é a minha percepção? Só a Selma, não a Selma do RH, né? Tá, É, como você quiser. Os dois valem. eu vejo como, antes de tudo, e aí não sei se é equivocada essa visão, mas eu vou dizer sobre a primeira coisa que me vem à mente quando fala das relações públicas, que é esse papel dessa ligação, sabe? Desse elo, tem esse papel de fazer uma conexão entre um lado, e aí não dá para eu entrar aqui em que lado e quais lados eu estou me referindo, né? Porque hoje minha visão é muita aliança de misericórdia, né? Só um pouquinho, Amanda, deixa eu só Você falar pode, aqui com a pessoa que eu não consigo falar agora. não problema. Eu mandei um ok agora falando, aí acho que a pessoa pensou que eu estava podendo falar, mas que ela mandou a mensagem, aí eu mandei ok, agora seguiu na conversa, só para falar que eu já falo. Sem problemas. Pronto, eu já falo com você. Sem problemas. Então, mas para mim me traz essa ideia, né, de ter esse papel, essa Legal. responsabilidade, eu diria. Sim. E você acha que esse profissional ajudaria
na aliança? Sim, exatamente pelo que eu estava falando, né? E como? Pode emendar no Atrás, né? como, O que eu você estava acha? falando, dessa necessidade de ser. Porque hoje, quando a gente pensa em tudo isso que eu falei, né? De ser uma coisa mais direcionada, não tão ampla, não. Porque eu acho que em algumas situações é até exigir demais que a pessoa, dentro daquilo que ela está fazendo, que ela possa ter uma visão mais sistêmica. Né? Muitas vezes o foco vai estar naquilo que ela está executando realmente. Né? Então, eu penso que uma das contribuições, e talvez não seria uma das, mas a contribuição seria essa, né? A grande contribuição, de poder fazer esse papel, porque aí é a pessoa livre dessas amarras, digamos assim, né? Livre disso, livre do, meu trabalho é esse, o meu foco é esse, o meu papel é esse. O papel, eu posso estar errada, mas o papel dessa pessoa seria um todo, né? Que é esse todo que eu penso que talvez falte. Boa. Muito bem, parabéns. Sabe sim. Alguém hoje na aliança desempenha funções de gerenciamento de crise, relacionamento institucional, assessoria de imprensa, eventos, comunicação interna, enfim, entre as várias funções que relações públicas desempenha, mas dividida, imagino que dividido entre muitas pessoas essas funções, e imagino que tenha todas elas. Em alguma, acho que, calma, só, pode responder. Não, eu acho que ajuda se você for seguindo. Em alguma dessas atividades que eu citei, você já viu alguma situação que precisou de alguém mais capacitado para lidar com elas e não tinha? Tipo, em especial, talvez, gerenciamento de crises, assim. Teve alguma situação que você falou, poxa, a gente precisava aqui de alguém que soubesse mexer com isso, e meio que ficou na mão de vários e deu do jeito que foi remediado, que não tem remédio, remediado está, basicamente. Eu não sei se agora eu conseguiria exemplificar, assim, né? Mas eu penso que a falta do profissional ou dos profissionais que estejam diretamente voltados somente a isso faz uma diferença grande, né? Porque aí você citou várias questões que realmente você falou, pode ser que tenha todas, mas em mãos diferentes, talvez, né? E isso não é positivo na minha percepção, porque cada um vai para um lado, né? Às vezes, ultimamente, eu estou tentando evitar, porque durante um tempo eu usava muito como referência a empresa que eu trabalhei antes da Aliança. Mas é que em alguns pontos, para mim, se tornou referência. E eu sempre acho que as boas referências servem para o crescimento, né? E uma das coisas que eu percebia lá era isso, né? Essa preocupação de trazer todo mundo no mesmo espaço, na mesma realidade, para que houvesse um olhar único. E então, quando a gente fala de comunicação interna, se você falar isso na aliança, o olhar vai se voltar para cá, né? Só que a comunicação interna, ela passa por outros caminhos, outras coisas que não está dentro do RH e nem deve estar, né?
Já ia te mandar uma mensagem para falar que eu não morri. Ai, Deus, esse computador não me mata de. Acho que está fechada. Ah, é verdade. E eu aqui falando sozinha. Não, acontece. Internet cai, computador desliga, trava. Ele só, não, e só desliga assim, sem nenhum aviso prévio. Também. Tchau. Agora foi? Você estava falando de que quando se fala, que, por exemplo, quando fala sobre comunicação interna, as pessoas logo pensam que é no RH, mas que isso. Isso, né? Em algum momento, e aí eu acho que o que hoje é o que há de mais concreto na aliança, isso veio é, a partir de uma tentativa, acho que posso dizer, mas que em alguns pontos funciona, por meio da curadoria, né? Eu entendo que o desejo maior de se criar a curadoria era esse, de que houvesse um trabalho que pudesse juntar tudo, né? E poder falar do que é interno, poder ter um olhar para fora, poder trazer o trabalho da comunicação junto com o trabalho das pessoas, né? Então, hoje eu vejo que a curadoria é o que mais se aproxima do que, na minha opinião, seria adequado, importante, né, para isso. Mas aí acaba esbarrando na realidade comum a quase todos na aliança, né? Que é o excesso de demanda, às vezes a falta de mão de obra, né? E aí então com isso esse trabalho acaba não acontecendo como deveria e poderia. Mas eu acho que a curadoria hoje é o que mais se aproxima disso em todos os aspectos, por não ser somente uma pessoa, por ser um grupo, por ter o trabalho e a preocupação de ligar a todos, né? Então a curadoria ela vai falar com recursos humanos, mas ao mesmo tempo vai falar com o social, vai falar com quem está fora, né? Então acho que uma curadoria mais dentro do que foi pensado, do que o que é de fato na prática hoje, seria algo que aproximaria do que eu acho que seria interessante. Legal. E você sabe se a Aliança tem algum planejamento de comunicação? E se tem, qual que é a contribuição que ele traz, que você vê que ele trouxe? Ou se não tem, qual a sua percepção do que ele traria de bom para a organização? Planejamento de comunicação? Já Eu não. ouviu falar alguma vez? É, Provavelmente deve ter dentro da pensando num curadoria. todo, assim, eu não saberia dizer, porque, assim, eu sei que tem, né, mas é algo que, assim, não passa nem diretamente, nem indiretamente por Boa. mim, né? Eu sei que, assim, o setor em si tem o planejamento, eu sei que há no conselho, né, a partir da assembleia, também um planejamento, né, dentro do planejamento estratégico da aliança há algo voltado à comunicação, né, e não se resume ao setor, mas à comunicação como um todo, mas eu não teria nenhum detalhe, assim, para poder dizer. Só sei que tem. Já é uma informação preciosa. Pensando na comunicação da Aliança hoje, como que você avalia a comunicação que a gente tem com alguns grupos? Você já falou um pouquinho lá em cima, né? Aí aqui eu tinha colocado colaboradores, missionários, padrinhos, benfeitores, doadores, a igreja local e com as pessoas, as próprias pessoas atendidas. Eu sei que são muitos, mas não sei se você vai querer entrar em cada um deles, se tem algum que te chama mais atenção, que você sabe um pouquinho mais que você queira trazer. Desculpa, eu não entendi. Como que eu vejo a comunicação? Isso. Como que você avalia a comunicação que a Aliança tem com essas pessoas, esses grupos de pessoas? Dentro do que hoje, né, a aliança tem e pode, e também dentro do desenho que há,
eu tenho uma avaliação positiva, assim, né, a respeito, né, claro que sempre a visão de que pode ser melhor, poderia ser diferente, mas não é algo que eu posso dizer, ai, que horror. Não, ao contrário, né? Eu acho que há um trabalho, antes de tudo, profissional, né? Assim, até mesmo profissional, e aí, mais uma vez, não me referindo ao setor, né? Sim, Mas as pessoas como um todo. Hoje eu percebo que todas as pessoas têm essa preocupação né, eu falei que quando eu cheguei eu vi uma coisa muito amadora, mas hoje eu vejo o contrário, eu vejo que independentemente de onde a pessoa atua, qual é o vínculo que a liga a aliança, há essa preocupação de que haja algo de uma maneira bastante profissional, né? Eu acho que até pelo tamanho que a aliança tem hoje, pela forma que ela é vista, né, pelo reconhecimento que tem, acho que acaba obrigando as pessoas a terem essa preocupação. Então, é, eu acho que há um trabalho, né, levando em conta o desafio, né, porque quando eu falando, né, se a gente parasse só no que eu falei no início, talvez pareça algo como uma visão do inadequado. Mas eu não ignoro em momento algum o grande desafio que é se trabalhar dentro dessa realidade, que é a aliança, né? Porque aí a gente cada vez mais vai abrindo e vai estendendo, né? Essa semana mesmo eu falei isso, a gente participou de uma reunião com mais 8 instituições. E na hora que eles estavam se apresentando, eu falei, meu Deus, que diferença. Porque aí a pessoa conseguia falar numa única frase qual era a instituição, que tipo de trabalho realiza e onde atua. Se a gente for fazer isso de uma maneira mais ampla, a gente leva metade de um dia, né? Para poder dizer onde atua, o que faz, né? Então, quando eu penso isso, eu tenho que levar em conta para poder dizer como que é a comunicação, né, dentro disso tudo. Porque acaba se tornando, não digo impossível, mas muito difícil, muito desafiador. Então, dentro de todos esses desafios, o que tem hoje, né, o que é possível fazer hoje, eu acho que dá para ser avaliado de uma maneira positiva, mas não positiva ao ponto de dizer, ai, que bom, e aqui ficamos, né? É um bom que pode melhorar muito, porque existe material para isso. tem como fazer, né? Então, E dentro disso tudo, assim, você falou que o pessoal conseguiu falar em uma frase o que é aliança, o que é aliança, não, o que eram as suas instituições, e vocês demorariam muito mais para fazê-lo. Existe algum bordão, algum slogan, alguma frase, alguma narrativa pequena que vocês normalmente usam para apresentar aliança hoje? então Existir nesse dia estava mais? participando o meu setor, o Renato e a Nicole, né, da mobilização. E aí, na hora, quando o rapaz foi pedindo para que cada um se apresentasse, aí que a Nicole não estava com a gente, né? Estava o Renato e o meu setor junto, né? E aí a gente começou a discutir quem iria falar para ver quem teria condições de apresentar daquela maneira, né? E a Nicole, que de uma maneira voluntária, que nem sabia que a gente estava naquela discussão, porque a gente estava com o microfone fechado e só discutindo ali na sala sobre quem poderia falar. Sim. E aí a Nicole falou de uma maneira muito adequada, assim, né? E quando terminou, isso foi agora, na terça-feira. Quando terminou, eu até falei com o pessoal do meu setor, eu falei, nossa, ainda bem que isso foi gravado, porque depois a gente vai pegar o que a Nicole falou, porque é uma maneira da gente utilizar.
E por que eu estou dizendo isso? Para poder te dizer que se você me disser agora, fala aí de uma maneira reduzida, não vou saber dizer. Né? E eu achei que ela conseguiu de uma forma muito adequada, porque ela foi num caminho que a gente busca aí sempre, né? Dizendo que o trabalho da aliança é voltado para a pessoa em situação de rua, né? Para os vulneráveis. Só que aí ela conseguiu trazer numa frase só, que a gente atuava na quantidade, aí falou a quantidade de cidades, sem tentar, e aí eu acho que essa foi o grande acerto dela, ela não tentou desmembrar o trabalho. Uhum. Ela só falou que existia, né? Às vezes eu faço isso, mas em tom mais de brincadeira, que eu falo, de 0 a 100 anos, a Aliança tem um trabalho para todos os públicos, para não ter que destrinchar todos. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que acaba havendo uma tentação de que isso aconteça, porque existe da nossa parte o desejo de que as pessoas saibam o que é esse trabalho que vai da criança ao idoso, porque passa por muita coisa, né? E acho que não só para mim, mas para muita gente fica a sensação de, nossa, mas eu vou falar sem falar de todo esse trabalho que existe, né? Mas eu acho que o caminho mais adequado é esse que ela usou mesmo, né? Só dizer, né, onde atuamos, não, que ela não separou, só citou, né, que seria, ela citou a quantidade de cidades, não me recordo se ela chegou a falar dos outros países, e qual era o público, mas de uma maneira muito direta, assim, né, que era pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, e que era desde a criança até o idoso, só. E aí eu achei que acaba sendo o mais adequado. Legal, legal. As coisas. Agora, pensando em estrutura de comunicação e principalmente posicionamento digital, fica tranquila, você não tem que saber de tudo. Eu vou perguntando, você vai falando que sabe, se não sabe, que você viu, que você não vê. Porque a ideia é essa mesmo, é ter percepção de vocês sobre a organização. Então, não tem certo e errado. É aquilo que vocês podem dizer. E me fala também seu tempo, se você está tranquila, se você tem alguma outra coisa para fazer, porque deu 3 horas, às vezes você tinha uma outra. Eu tenho só as 13h30. Tá, beleza, então vamos lá. Última parte. É que nós fala, né? Qual que é o posicionamento, como você enxerga o posicionamento institucional da Aliança hoje no mundo digital? As plataformas onde vocês estão presentes, site, como que é isso? Como que é esse posicionamento institucional? Eu vejo que, principalmente nos últimos anos, isso caminhou bastante, assim, né? Então, a aliança nesse sentido em todos os meios, né? E de uma maneira ativa, né? Porque durante um tempo eu percebia que era algo mais pontual, né? Acontecia, eu publico, acontecia, eu comunico, acontecia, né? E hoje não, hoje existe uma programação mais sólida, assim, né? Mais concreta, e que eu acho isso interessante porque faz com que haja uma fidelização, né? Porque eu vou vendo, vou acompanhando, vou identificando, vou, né, sabendo ali. Então, o trabalho nesse sentido, pensando em todos os meios, eu considero que acontece, né? Talvez o que não aconteça seja a divulgação da divulgação, né? A forma que esse trabalho, né, chega para as pessoas, né? Como que o acesso, né? Que eu acho que às vezes o que se perde é em relação aos acessos que, pensando no tamanho da aliança, eu sempre acho que poderia ser maior, né? Em todos os aspectos, assim, né? Um dia, né? Depois eu até me arrependi porque eu vi que não foi muito bem compreendido, mas eu usei como exemplo que na igreja, quando eu falo da igreja, estou falando de uma paróquia, de um bairro, né? E
E aí tem assim, não existe um setor de comunicação, não existe nada disso. Pessoas voluntárias que vão lá e fazem algum trabalho, sendo eu uma delas. E então, assim, principalmente começou na pandemia e continuou, então existe alguns eventos, missas, palestras, algumas coisas que é feita uma transmissão, por exemplo, ou às vezes são feitas lives. E aí o acesso disso se dá numa média de 300 pessoas, né? 200, 300 pessoas. E aí, em uma situação que uma live da Aliança teve isso de acesso, eu falei, né, me arrependo até o fim de ter dito isso, que existe, né, que se a gente for pensar na proporção, é para se pensar que não atingiu ninguém, né? Mas aí eu tenho que voltar e pensar como é que isso foi feito, né? Porque acho que às vezes a estratégia que muitas vezes, né? A gente vê, por exemplo, em algumas situações, vai ter um comunicado e aí, olha, né? Como já aconteceu algumas vezes. Me lembro de um dia que era para falar não me recordo agora qual foi o motivo, e que o padre chegou para todo mundo, colaborador, voluntário, missionário, né, um mesmo comunicado, dizendo que tal dia, tal horário, o padre Custódio iria passar uma informação que era muito importante. Ali não tinha muita informação, mas ao mesmo tempo, quando entrou, já entrou uma multidão de gente, né, e ali, acho que foi quando foi dada a aprovação do estatuto, e foi para poder comunicar que o estatuto tinha sido aprovado. E então todo mundo ali recebeu, né? Não foi algo que, por acaso eu estava passando por uma rede social e descobri, por acaso, não existiu acaso. Existiu uma intenção concreta de que as pessoas participassem, e deu certo. Então, acho que às vezes isso também faria uma diferença. Legal. E em quais redes sociais a Aliança está presente hoje? E por que você acha que ela está presente nesses lugares? Pode citar só as que você sabe, se você sabe alguma. Instagram. Eu sei que você não é a gestora de... E nem é algo que eu posso dizer, eu tenho um contato bastante direto. Não tenho, né? Nem com o trabalho, nem com a realidade, né? Instagram, Facebook, os sites, né, que eu acho que é importante também essa questão dos sites, que hoje tem as duas realidades, o site social e o site religioso, que é um ganho, LinkedIn, meu Deus, na verdade, eu creio que todos, o que há hoje, né, tem a aliança. Nossa, esqueci o nome agora. Que a aliança também está aqui. Aí outro dia eu até falei, nossa, é algo que às vezes as pessoas acho que nem sabem. Mas eu creio que hoje a aliança está em todas as redes, as grandes, né? E por que você acha que a Aliança quer estar nessas redes? Acho que pelo o quanto que facilita o acesso, porque aí eu posso não estar numa rede, mas se eu estou na outra, atingir todo mundo, sabe? Poder ser uma forma de acesso para todos, né? Então, a pessoa de mais idade, que ainda é do Facebook, vai lá no Facebook, a pessoa, né, que e acessando, permitindo que todos acessem, todos tenham um contato com a aliança. Eu creio que seja isso. Bom, e que linguagem você vê que predomina nas redes sociais? Qual é a forma que a Aliança gosta mais de se comunicar? Como que ela usa? A linguagem A forma de se posicionar, assim, é uma forma mais apelativa, mais emotiva, mais ativa no que está fazendo,
mais sóbria, mais séria? Como que você enxerga isso? Não, eu não vejo de uma maneira, né, mais sóbria. Acho que muitas vezes é informal, eu acho que até com essa expectativa, né, de atingir diversos públicos, né, não sei te dizer, assim, eu vejo um... Ai, meu Deus, que agonia. Desculpa, Amanda. Tranquila, Não tô nada eu dizer que eu já falava, Senhor. estamos acabando já. Então, eu particularmente acho interessante, né? Que é algo, não, eu não sei se é informal a palavra, mas assim, de uma maneira, né, simples o suficiente para que possa comunicar a qualquer pessoa, assim, não é algo, né, que a pessoa precisa é, ter um envolvimento com aquilo, ou, né, para mim é uma linguagem que chega a qualquer pessoa, né, de uma maneira muito, muito fácil. Legal. É, tem uma pergunta bem específica aqui de comunicação, acho que vou pular para a próxima. É, quem que são as pessoas que administram essas plataformas hoje, você sabe? E quem que coloca essas pautas, quem que acompanha, quem que faz a gestão desse conteúdo todo, porque é bastante coisa, né? Não, não vou. Até mesmo porque eu vejo que existe uma divisão dentro do setor, né? Uhum. Então, não saberia dizer quem faz cada coisa, né? Hoje, assim, quem faz a gestão é o Robson, né? Agora, quem faz cada trabalho nesse sentido, não, porque não saberia dizer, porque assim, para nós, como recursos humanos, o que eu teria de acesso de necessidade de informação é em que cada pessoa atua. Então, se você me disser, quem é o designer, quem faz as artes, por exemplo, eu saberia Sim, dizer, quem grava, eu saberia dizer. Agora, quem tem a responsabilidade da prática disso, não teria. tá. Não, show, show. E quando você precisa acessar a comunicação, você precisa passar uma pauta, pedir uma ajuda com comunicado, falar alguma coisa de RH, quem que você acessa, quem que é a pessoa que te atende Então, nisso. essa é uma das questões que não permite que eu saiba exatamente a quem direcionar, Entendi. porque utiliza-se formulário. Então, preencho o formulário e aí Ah, eu tá. falo com quem me responder, que muitas Entendi. vezes é a Larissa, né? Havia é o formulário. Mas por vezes a Denise, então não tem a pessoa específica que eu me direciono, né? Existe um formulário que é preenchido, onde eu cito lá quais são as necessidades, quais as expectativas, o que deve ser feito, e aí, como resposta desse formulário, eu recebo o retorno de uma delas. Ah, tá, boa. Tem. Então, não, esse é o caminho de atendimento, mais Sim. ou menos, né? E por fim, Selma, como que você acha que aconteceu toda essa preocupação da aliança em estar presente nas redes sociais, no mundo digital, de gravar, de todo esse mundo da comunicação que a gente tem, porque não é de hoje que a Aliança ela grava vídeos, que ela faz, né? O Padre Henrique tem gravação das missas, as primeiras missas, né? Então, de onde que você acha que surgiu esse tema ter tanta importância? Essa importância foi crescendo e ganhando ou perdendo relevância no decorrer do tempo? Quem que você conhecendo a história da Aliança, sabendo um pouquinho mais, quem que você identifica como promotor ou promotores desse tema? Que sempre acharam isso tão importante, porque nem todas as comunidades são assim, né? Elas nem falam, fazem um trabalho incrível, maravilhoso, gigante, mas não estão presentes nas redes sociais dessa forma, não estão criando conteúdo da forma que a Aliança cria hoje e se posiciona. Então, de onde que você identifica e se identifica também, pode ser que não, É. que tem pessoas que realmente falam, não, isso aqui é importante, é por isso que a coisa acontece. Como promotor, eu não saberia dizer, assim, não arriscaria, né? Até mesmo porque senão eu vou falar somente do que é recente, né? Como Uhum, você diz, né? Não precisa muito, a gente entra lá naquela sala
no escritório, existe uma estante de material. Eu não Sim. faço ideia de como se deu isso, né? Eu cheguei e já existia. Então, é algo que existe, né? Antes do meu contato, então não saberia dizer, né, de onde veio. É claro que assim, algumas coisas para mim é um indício, né, pensando até, por exemplo, nos fundadores, que eu vejo que eles têm, né, muito essa questão da comunicação, do comunicar, do levar adiante, né? Uhum. Não, acho que não só a preocupação, mas o perfil em si, né? Dá para perceber que existe esse perfil por parte deles, da Maria Paula, eu não sei porque eu não conheci, mas eu vejo isso no Padre Antonello, eu vejo isso no Padre Henrique, então eu acho que pode não ter partido, mas que eles são grandes incentivadores naturais disso, eu creio que sim, né? Creio que são. E qual foi a outra pergunta? Era de onde surgiu? Era basicamente isso. Como que aconteceu essa preocupação na aliança e quem serão esses promotores? Como que você enxerga isso? E você acha que tem diferença a igreja promover a comunicação tem diferença entre, poxa, a gente se preocupa mais por ser igreja, de comunicar, ou não? Você acha que tem um incentivo da igreja como um todo a fazer isso? Para além da aliança? Para além da aliança, é isso. Ah, tem. E aí, a aliança sendo influenciada disso, também faz. É, eu acho que é a aliança sendo influenciada disso e o contrário também, né? Que aí, se eu pensar na igreja como um todo, eu tenho que pensar que, assim, as novas comunidades, elas trouxeram isso de uma maneira muito mais forte do que já existia, né? E aí, não falando somente de aliança, mas se a gente olhar para todas as novas comunidades, a gente percebe que uma das coisas que eles trouxeram de mais forte, vieram com algo de mais forte, foi isso, né? Não era a igreja que se limitava àquilo que eu sou aqui dentro, mas sim sempre com esse olhar e essa preocupação. E tanto é que em muito pouco tempo, né, uma Toca de Assis passou a ser uma toca conhecida, um colo de Deus e todas as outras, né, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus recursos, mas todas elas conseguiram, eu acredito que por isso, né, por ter essa preocupação, né? Então, eu acho que a igreja pode ter trazido essa influência, né? Porque aí a gente pensando na igreja como um todo, nos últimos anos, principalmente, você vê que há um movimento, né, nesse sentido, essa preocupação, né? Mas o contrário também. Acho que descriminalizaram o marketing dentro da, dentro da igreja, Bom, sem ter medo. bom. É isso, Selma. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Super rendeu, te segurei aqui por 1h20. Mas é que eu falo mais do que a mulher do Yakult, né? Mas muito valioso, muito valioso. Já tirei várias ideias aqui, vários insights, várias coisas que a gente pode melhorar e fazer que são muito simples de serem feitas. Então, espero poder contribuir aí depois na etapa pós-TCC, né? Sim, Que é a ideia, mas, nossa, super legal, muito obrigada mesmo. imagina isso. Você foi a primeira, então, perto de você para ir para os outros, então a gente já vai fazendo os comparativos, já vai na percepção de um e de outro, e isso também, essa diferente percepção, ou então a igualdade de percepção, também é um grande dado para mim, assim, de diagnóstico, de compreensão, de análise, para daí trazer uma coisa mais legal para vocês depois, lá no final. Eu vou trazer sugestões no final do estudo, mas as sugestões sempre podem se tornar ações após a Com aderência de certeza, vocês. Então, com certeza. vamos torcer para dar certo. Sim. Mas É aí, isso. se precisar, estou à disposição. Pode Tá deixar, bom? viu? E nem fale isso que eu sou o tipo, vou te dar uma trabalho, tô brincando. Mas então tá bom. Muito obrigada, viu? Depois no Imagina, final mano. eu vou compartilhar com vocês Eu ia o falar isso. resultado. Aí depois Uhum.
Se Ah, com puder certeza, falar como nossa. ficou, como foi. Sim, a minha ideia é convidar vocês para a banca do TCC também. Ah, que legal, É, nossa, que convidar legal, muito vocês, se vocês obrigada. puderem estar, vai ser muito legal, porque daí eu apresento todo, né, Sim, sim, e aí ano que vem a gente pode pensar em coisas concretas daí, né. Eu até falava ótimo. para o meu orientador, ficava falando, você está fazendo um estudo de casa, um estudo intelectual, não é um projeto experimental, então você não vai fazer nada agora, eu vou amarrar minha mão, não vou fazer nada, eu só estou pensando, né. Ficar Depois se mentalizando você isso, né. pensar, você pode pensar. Fazer, né, agora você tem que entregar um trabalho intelectual. Então, e é bom porque daí a gente faz ações pensadas, né? Não faz Uhum. Sim, fazendo, porque não sim, sabe o que está só sair fazendo. fazendo. É. Exatamente. Então, super, super legal. É isso, Selminha. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço, imagina. Beijão. Beijo, fica Fica com com Deus. Deus. Tchau.